lendo a história e as cartas de Pedro. Nós iremos conhecer sobre esse discípulo de Jesus Cristo chamado Pedro, chamado de Simão Pedro. Vamos saber um pouco da sua história, vamos saber um pouco do seu temperamento e depois quem foi ele no Novo Testamento e as suas cartas. Então, Simão Pedro. O discípulo chamado Simão Pedro era um homem de contrastes. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu de imediato: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo." Mais 7 versículos adiante, lemos: "E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo." Era característica de Pedro passar de um extremo a outro. Ao tentar Jesus lavar os pés de Pedro no cenáculo, o imoderado discípulo exclamou: "Nunca me lavarás os pés." Jesus, porém, insistiu e Pedro disse: "Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça." Está em João 13, 8-9. Na última noite que passaram juntos, Pedro disse a Jesus: "Ainda que todos se escandalizem, eu jamais." Está em Marcos 14, 29. Entretanto, dentro de poucas horas, Pedro não somente negou a Jesus, mas praguejou. Está em Marcos 14, 71. Este temperamento volátil, imprevisível, muitas vezes deixou Simão Pedro em dificuldades. Mas o Espírito Santo moldaria Pedro num líder estável, dinâmico da igreja primitiva. Um homem rocha. Pedro significa rocha, em todo o sentido. Os escritores do Novo Testamento usaram 4 nomes diferentes com referência a Pedro. Um é o nome hebraico Simeão, está em Atos 15, 14, que pode significar ouvir. O segundo nome era Simão, a forma grega de Simeão. O terceiro nome era Cefas, palavra aramaica que significa rocha. O quarto nome era Pedro, palavra grega que significa pedra ou rocha. Os escritores do Novo Testamento se referem ao discípulo com este nome mais vezes do que os outros 3. O nome Pedro é mais vezes mencionado. Quando Jesus encontrou este homem pela primeira vez, ele disse: "Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas." Está em João 1,42. Pedro e seu irmão André eram pescadores do mar da Galileia. Ele falava com sotaque de galileu e seus maneirismos identificavam-no como um nativo inculto da fronteira galileia. Seu irmão André levou-o a Jesus. Sobre essa origem de Pedro, quero dizer que Pedro, ele nasceu numa cidade chamada de Betsaida. Essa cidade hoje em dia não existe mais. Se a pessoa quiser encontrar o lugar, vai encontrar os restos dessas cidades, os monturos. Mas Pedro nasceu em Betsaida e depois ele se transferiu, ele mudou-se para Cafarnaum. Alguns comentaristas acham até que o próprio Senhor Jesus se hospedava com o discípulo, de acordo com o que está na Bíblia. Em Cafarnaum, Pedro se teria radicado. Está em Mateus 8, 5, 14. E entrando em Cafarnaum, em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E 2 temas que nós iremos abordar na Bíblia hoje sobre ele. Eu não estarei lendo hoje as cartas, mas referências sobre ele nos evangelhos é sobre o chamado de Pedro como primeiro discípulo, e Pedro faz parte do círculo íntimo de Jesus. Está no livro de Marcos, capítulo 1, 29 ao 31. Primeiro, 16 ao 18. Marcos 1, 16 ao 18 diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Em Marcos 1, 29 ao 31, tem outra passagem de Jesus com Pedro. Diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou.
e ela começou a servi-los. Então, aqui nós temos as referências de Pedro sendo o primeiro discípulo a ser chamado, juntamente com seu irmão. Em Marcos 5, nós temos a história da cura da filha de Jairo. E é nesse momento que nós temos uma referência, dentre outras, que Pedro passa a fazer parte do ciclo íntimo de Jesus. Diz assim, Marcos 5, 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhes disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, aqui nós vimos que Pedro começa a fazer parte do ministério de Jesus e a aprender com ele. Conhecer nos evangelhos esse temperamento de Pedro, até quando ele começa a ser transformado pelo Espírito Santo. E depois nós iremos conhecer o escritor Pedro. Que Deus possa estar te abençoando e que nós possamos estar andando junto nessa história. Agradeço a todos por estarem ouvindo e assistindo esse vídeo. Deus possa estar te abençoando.